e passo desde já ao tema que nos juntou, que se prende com os atrasos no acesso aos tratamentos de procriação medicamente assistida e as medidas para os recuperar. Passo desde já a palavra ao grupo parlamentar requerente. A senhora deputada Paula Santos, faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, senhora Presidente. Queria cumprimentar a Associação, agradecer a sua presença e disponibilidade para podermos discutir estas matérias na Comissão de Saúde. Consideramos que era importante aprofundar a discussão sobre o acesso aos tratamentos de procriação medicamente assistida e, aliás, as dificuldades que estão identificadas e agravadas na sequência da epidemia, mas também abordar e perceber do ponto de vista da Associação quais é que são as soluções que consideram necessárias implementar para ultrapassar estas mesmas dificuldades. Há um ponto de partida que é já um ponto de partida de dificuldades. O acesso aos tratamentos de procriação medicamente assistida no nosso país já existiam com dificuldades, listas de espera, falta de profissionais de saúde, são aspectos que já estavam identificados e a suspensão da atividade dos centros de procriação medicamente assistida na sequência da epidemia veio agravar esta realidade. E esta era uma primeira questão que gostaria de colocar, se de facto a Associação Portuguesa de Fertilidade tem elementos mais concretos que nos permitam traduzir e identificar estas dificuldades dos tempos de espera, listas de espera. Sabemos que há naturalmente diferenças de centro para centro, mas se é possível fazer essa identificação, bem como, porque foi pelo menos noticiado que mulheres com 40 anos não estariam a ser excluídas, gostaríamos também de perceber no concreto que elementos têm sobre esta questão. Uma segunda questão que gostaríamos de colocar prende-se, na sequência desta, prende-se com esta realidade, que é, na opinião da Associação, quais é que são as medidas que são necessárias implementadas. Nós ouvimos ainda bem há pouco o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, o PCP também tem vindo a intervir nesse sentido da necessidade do reforço do investimento nesta área da medicina de reprodução, a necessidade de reforçar em termos de profissionais de saúde, a necessidade também de alargar o número de centros públicos de procriação medicamente assistida, em particular na zona sul do país, uma zona mais a descoberto. Temos também conhecimento, e ainda agora foi-nos também transmitido, das dificuldades e da reduzida doação de gâmetas nos bancos públicos de gâmetas, devido a um conjunto de dificuldades também dos bancos públicos, de falta de profissionais, de equipamentos para armazenamento, e era um bocadinho neste sentido perceber, de facto, na vossa opinião, o que é necessário e que medidas são necessárias tomar para que possamos não só recuperar das consequências da epidemia, mas também que possamos reforçar a resposta pública dos centros públicos de procriação medicamente assistida. E uma última questão sobre a circular da ACSS relativamente a esta matéria, que tem cerca de um mês e em que define as condições extraordinárias para o acesso aos tratamentos, referindo que as mulheres que ultrapassem o limite da idade até de 28 de fevereiro de 2021 que possam ter mais 6 meses para acesso aos tratamentos, bem como as mulheres que prefaçam esse limite entre março e dezembro de 2021. Mas a nossa questão era neste sentido, e vou já terminar, Sra. Presidente, que é, por um lado, se tem conhecimento destas medidas que constam desta circular de já estarem a ser implementadas no terreno, sim ou não, e como estão a ser implementadas, e se de facto as mulheres que já fizeram os 40 anos já estão a ser contatadas e estão a ter acesso, ou se estão a ter acesso aos tratamentos de procriação medicamente assistida. A outra questão sobre isto prende-se com, na vossa
vossa opinião, consideram que a prorrogação deste prazo por 6 meses é suficiente ou se seria necessário mais para recuperar a atividade, tendo em conta até um Senhora conjunto... deputada, vou tenho que terminar. terminar, desculpe. Tendo Disse em que era a conta- última pergunta e E vai era, continuando. Mas vou mesmo Sim, terminar. não é possível. Mas se considera que os 6 meses são necessários ou se será necessário um prazo mais alargado? Muito obrigada. Obrigada, Senhora Deputada. Eu, antes de passar a palavra à Associação Portuguesa de Fertilidade, à doutora Cláudia Vieira, e penso que o doutor Pedro Xavier, da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, também já nos está a ouvir, queria dizer o seguinte: o tempo de resposta é muito curto para responder ao grupo parlamentar requerente, mas têm depois um período mais longo para uma resposta em conjunto, depois de ouvir todos os grupos parlamentares. Portanto, o que eu sugiro é que respondam o mais sinteticamente possível e depois complementem a resposta na fase seguinte. Faz favor, doutora Cláudia Vieira, e cumprimento-a novamente. Faz favor. Muito obrigada. Muito boa tarde, Senhora Presidente. Muito boa tarde, senhores deputados. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite para estarmos aqui. A senhora deputada fez uma boa resenha, digamos assim, das dificuldades que neste momento são enfrentadas por quem necessita de recorrer à medicina da reprodução para resolver o seu problema de infertilidade, em particular no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu não me vou alargar muito no detalhe de cada uma dessas dificuldades. É verdade que temos vindo a assistir, e muito antes desta questão da pandemia, a dificuldades de acesso, não só pela limitação da resposta dos vários centros públicos, mas também muito decorrente da saída de alguns profissionais que são essenciais para manter estes centros a trabalhar de uma forma regular, que se têm desviado para o setor privado e, portanto, também aqui, e isto não foi referido, de facto, há uma necessidade de um investimento de melhores condições de trabalho para estes profissionais, como forma também de os cativar e de os reter, uma vez que houve um investimento também na sua formação e na sua preparação. E, portanto, isto também tem sido algo que se tem revelado uma dificuldade enfrentada, como acrescida a outras tantas, nomeadamente, seja em termos das condições dos próprios laboratórios, dos próprios centros, mas de facto a questão dos recursos humanos é algo verdadeiramente crucial para que, independentemente dos números e mesmo que haja o alargamento dos centros públicos, esses centros públicos só podem funcionar e só terão capacidade para o fazer se efetivamente tiverem os profissionais necessários para operar com todas as condições necessárias. Relativamente, e eu fui tentando fazer aqui alguns apontamentos, porque as questões foram muitas, se temos tido conhecimento da efetividade destas medidas, nomeadamente estas últimas, numa tentativa de recuperar as listas de espera, esta questão do encaminhamento para o setor privado já é algo que vem de 2009, de uma portaria, julgo que 154, e, portanto, não é algo que seja novo e que se aplica exclusivamente ao momento em que vivemos. Portanto, naturalmente, não é a solução ideal, e eu tive a oportunidade também de ouvir a intervenção da Sra. Presidente do Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistida. O que é importante, de facto, é dotarmos o Serviço Nacional de Saúde das condições necessárias. Não deverá ser o setor privado a alternativa como resposta a uma ineficácia do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, claramente aqui o investimento tem que continuar, revendo toda uma circunstância. Portanto, não é apenas o número, naturalmente nós temos que dar resposta ao crescente procura dos casais e não só também o alargamento da PMA às mulheres sem parceiro, aos casais de mulheres, que também foi referido aqui, e conforme também foi referido aqui, elas tendo a necessidade de recorrer à doação de gametas, não estando disponíveis no setor público, dificilmente conseguiremos dar resposta também a este grupo de pessoas que estão a beneficiar mais recentemente da PMA. Relativamente às medidas a implementar, já muitas também foram aqui claramente explanadas, mas eu continuo a reforçar a necessidade de investir e dar condições aos profissionais, de os alocar de uma forma mais exclusiva, porque a maioria destes profissionais, para além de serem profissionais na área da medicina da reprodução, também trabalham na área da ginecologia e obstetrícia dos hospitais,
Portanto, o seu tempo é distribuído. Daqui também haver a necessidade de alocar, não diria em regime de exclusividade à medicina da reprodução, mas claramente eles estando mais disponíveis para esta área, estarão também digamos, mais capazes de dar resposta à crescente procura. A Associação tem sido naturalmente contactada desde o início da pandemia, pelos efeitos que isto veio a ter, primeiro pela suspensão um pouco, digamos, atrapalhada dos tratamentos no setor público. Depois, entretanto, houve a retoma do privado e não se percebeu porque é que o público demorou tanto tempo ou teve tanta inércia para os retomar. O certo é que não o tem feito também com o ritmo que seria desejável e, portanto, a normalidade também aqui nesta área da medicina não foi conseguida. E isto tem tido repercussões e, portanto, os 6 meses que neste momento são propostos para, de alguma forma, dar resposta às mulheres que, eventualmente, por lei, seriam excluídas porque atingiram a idade limite, é claramente insuficiente. Portanto, no entender da Associação, isto também tem que ser revisto portanto, e se estivermos a falar de uma pandemia que se arrasta há um ano, claramente os 6 meses não vão conseguir, com os recursos que temos e com a incapacidade que neste momento o Serviço Nacional de Saúde tem em dar resposta a uma situação normal, em particular a estas mulheres, não vai conseguir fazer. Nós, do nosso lado, ainda não temos conhecimento de facto que este encaminhamento ou a tentativa de recuperar esta perda para o encaminhamento para o setor privado que tenha sido já iniciado, portanto, esperamos com alguma expectativa, mas vamos estar atentos porque, efetivamente, não havendo no imediato uma solução, esta é claramente aquela que se avizinha como sendo a alternativa possível e mais célere. Muito obrigada. Obrigada. Pergunto ao Dr. Pedro Xavier. Sim, Muito boa tarde. Peço-lhe só que seja o mais sucinto possível e depois terá oportunidade de responder em conjunto mais detalhadamente. Faz favor, Sr. e muito obrigada pela sua disponibilidade. Sim, muito boa tarde, eu é que agradeço. Queria cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão e os excelentíssimos senhoras e senhores deputados. E indo diretamente a esta questão, agradecendo desde logo a oportunidade que dão à Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução de falar sobre este assunto. Nós temos tentado dar voz a este problema. Eu diria que eu trabalho na área da medicina da reprodução há 20 anos e há 20 anos que este problema existe. Ou seja, nós estamos a falar da pandemia, a pandemia realmente agravou este problema das listas de espera, da acessibilidade, mas isto é um problema que se arrasta há muitos anos. Estamos a falar de uma questão que é crítica não só para a saúde dos casais e dos beneficiários que procuram os tratamentos, mas até do ponto de vista social para o nosso país. Eu acho que, desse ponto de vista, acho que não temos dúvidas que esta é uma área muito importante. Quanto às medidas, eu não acho que aqui tenhamos que ter muitas dúvidas. Os centros de PMA, nomeadamente os do Serviço Nacional de Saúde, estão a trabalhar no limite das suas capacidades, quer do ponto de vista da logística, dos espaços e dos equipamentos, quer dos recursos humanos. Portanto, só será possível aumentar a capacidade de resposta se houver um investimento integrado em recursos humanos, em espaços físicos e nos equipamentos. Portanto, nós não podemos falar em contratar pessoas se não tivermos espaço. E não podemos falar em alargar os espaços se não contratarmos pessoas. Portanto, isto tem que ser feito com, digamos, uma integração. E estes projetos nós não estamos a inventar nada. A Organização Mundial de Saúde diz que, em termos de procriação medicamente assistida, devem ser feitos cerca de 1.500 tratamentos por milhão de habitantes. Ou seja, em Portugal devíamos estar a fazer 15.000 tratamentos. O Serviço Nacional de Saúde, em 2019, fez cerca de 3.300. Portanto, é preciso, de facto, olhar para este problema e dizer: temos vontade de o resolver ou não? Se temos vontade de resolver, só há um caminho, é investir. E o investimento tem que ser integrado e estes números existem. Nós sabemos que, para aumentar o número de tratamentos,
por cada 150 tratamentos a mais, é preciso mais um embriologista e mais um médico. Portanto, as contas são muito fáceis de fazer e é nesse sentido que eu acho que todos nós, eu como médico e também como presidente de uma sociedade que se debruça sobre este problema, temos esta responsabilidade de alertar para uma situação que se está a agravar a cada ano que passa. Muito obrigada, Sr. Doutor. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A senhora deputada Elsa Paes, faz favor. Senhora Presidente, muito obrigada. Cumprimentar o Dr. Pedro Xavier e a Dra. Cláudia Vieira, agradecer os contributos e salientar também o trabalho que têm realizado. Temos vindo a restar as vossas preocupações de sempre, mas também agora, como o Sr. Doutor acabou de dizer, mas também agora em tempos de pandemia, têm dito que têm dificuldades em manter o nível de tratamentos, porque os serviços foram, neste caso, alocados aos doentes de Covid, e já aqui também foi dito que, no caso do público, as consequências foram piores, porque também se impuseram novas e mais restritivas cautelas em termos do afastamento. De todo modo, neste quadro registra-se uma quebra por volta de 30% a 40% e as listas de espera aumentaram. Não é novo o problema, mas agravou-se. Eu gostava de perguntar relativamente a este problema das listas de espera, que não é novo, mas está agravado e, sobretudo, faz-se sentir nas mulheres que estavam a atingir os limites de idade, 40 anos e 42, em função dos ciclos. Já foi criada uma resposta por parte do Governo, para a qual os senhores também contribuíram, como o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, e que está vertida na circular normativa número 13, o prolongamento de 6 meses, que pode ir até 31 de dezembro de 2021. Gostava de lhes perguntar se consideram que estes 6 meses é suficiente ou se consideram insuficiente. Por outro lado, também por parte do Governo, além desta circular, foi criado um grupo de trabalho que quer a Associação Portuguesa de Fertilidade, quer a Sociedade Portuguesa de Medicina Reprodutiva integram, e as questões que o Sr. acabou de nos colocar, que nós registamos e levaremos em boa nota, se estaria disponível a integrá-las nas conclusões deste grupo de trabalho, porque terão, obviamente, outra força até para a implementação depois de medidas governamentais relativamente a esta matéria. Uma outra questão, ainda tenho tempo, tem a ver com o Banco Público de Gâmetas. Neste caso, temos um problema no público, não temos um problema no privado, sendo que os pagamentos das doações são iguais e, portanto, percebe-se pouco se é falta de dinamismo, o que é. Porque é que o público tem este problema? Neste momento temos 0 espermatozoides, 8 ovócitos, enquanto que o privado tem acima das centenas de ovócitos e espermatozoides. Portanto, eu gostava de lhes perguntar o que é que podemos resolver, o que é que podemos fazer para resolver o problema. E para finalizar, Sra. Presidente, dizer que a procriação medicamente assistida tem sido um tema prioritário desta governação, também das governações socialistas todas, não só pelas leis que fomos aprovando, mas também por todos os investimentos que fomos fazendo no SNS, sempre aquém, obviamente, das dificuldades. Os recursos são limitados, não podemos negar, e foram limitados no momento de pandemia, que teve que sacudir a muita coisa, mas neste momento há um reforço do investimento por parte do SNS em 100 mil profissionais. Esperemos que alguns sejam alocados também a este serviço, para que possamos ter mais de 3 mil crianças a nascer por ano, para que se aumente a natalidade e para que as pessoas possam ter o modelo parental que desejam, na lógica de cumprir este direito à felicidade que todas as pessoas devem ter com a concretização de projetos deste género. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Sandra Pereira, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, parece-me fácil e legítimo concluir de tudo aqui o que se disse nesta audição e de tudo o que nós conhecemos, que de facto as limitações no acesso às técnicas de PMA não são novas, já existiam e é um problema que vem a montante e que tem sido denunciado a montante. E naturalmente que a pandemia agravou, todos percebemos isso. E, portanto, parece-me legítimo dizer que, e aqui o Sr. Pedro Xavier, a quem cumprimento, e também a Dra. Cláudia Vieira,
dotar o SNS das condições necessárias, investindo de forma integrada, deve ser uma prioridade e tem ficado nos últimos anos aquém daquilo que era expectável, tendo em conta o discurso muitas vezes feito nesta área. Queria perguntar, relativamente à circular normativa, percebi que a doutora Cláudia Vieira disse que os 6 meses não são suficientes, ou lhe parecem não ser suficientes. Eu perguntar-lhe qual o prazo que entende, se é que se pode dizer um prazo, mas qual é aquilo que entende que possa ser razoável e adequado para resolvermos uma situação como esta. E com isto passo para a segunda questão, que também creio já ter ouvido a Associação Portuguesa de Fertilidade falar disto, que defende a idade máxima de acesso aos tratamentos de segunda linha, 40 para 45 anos, e eu ia lhe perguntar que falasse claramente disso e nos explicasse a ratio e o racional dessa vossa defesa, que pode ter aqui alguma coisa a ver com o objeto também dos nossos trabalhos. Depois, dizer se conseguem quantificar, nós temos tido a noção que de facto as listas de espera são imensas, são grandes. Temos a noção que para a primeira consulta, ou temos informações que para a primeira consulta são cerca de 12 meses, 12 a 15 meses. Disse agora ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida que isso é o prazo máximo, mas entretanto gostaríamos que quantificasse razoavelmente, tanto quanto possível, os tempos de espera. Depois gostaria também de lhe perguntar, e ficou também aqui muito claro desta audição, que a doação de gametas é um problema e que propostas é que se sugere para inverter esta situação. E como a senhora deputada Elsa Paiva disse aqui bem, o Conselho Nacional da PMA disse que, portanto, a doação pública é muito deficiente e os dados preliminares apontam para números absolutamente irrisórios, 0 espermatozoides, 8 ovócitos, e que o que fazer para fomentar e para investigar, digamos assim, a doação pública de gametas. Disse. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimentar a Associação Portuguesa de Fertilidade, a doutora Cláudia Vieira, e também pela Sociedade Portuguesa de Medicina e Reprodução, o Dr. Pedro Xavier, agradecer a presença. Gostava de perguntar, se calhar particularmente à APF, se tem notícia, se a Associação tem notícia, seja pelas associadas, seja por outras pessoas, de mulheres que ficaram impedidas ou foram excluídas das listas para procedimentos de PMA. Na audição anterior, pelo Conselho Nacional de PMA, a doutora Carla Rodrigues disse que houve casos que estavam a ser notificadas de exclusão, que de alguma forma ou de outra conseguiram ir sendo resolvidos. Gostava de saber se a APF tem também conhecimento de outros casos de mulheres que possam ter efetivamente ficado excluídas. De forma mais geral, parece-me que neste momento nós estamos perante um duplo problema, que é um problema de fundo, que já havia, de tempos de espera muito dilatados para acesso a procedimentos de PMA, que foram agravados pela pandemia. E também me parece que temos que trabalhar, ou temos que pôr em cima da mesa, a possibilidade de várias soluções. A primeira pode passar por esta questão da suspensão do prazo, da idade limite de acesso a procedimentos. Gostava de saber o que pensam destes 6 meses que consta da circular da ACSS, mas realmente parece-me também que há aqui algo-chave que não tem a ver com esse prolongamento de prazo ou suspensão de idade limite, que é efetivamente a questão das doações e a questão do aumento da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. O Dr. Pedro Xavier disse bem que tem identificado
algumas medidas que eram essenciais, e é verdade, o Dr. Pedro Xavier esteve já nesta comissão, salvo erro, no final de 2019 ou início de 2020, exatamente pela campanha que a sociedade tinha lançado de angariação de dádivas e que depois teve um resultado, em alguns casos um bocado estranhos, de centros públicos a dizer que não sabiam como armazenar, as dádivas tinham sido angariadas por essa campanha, e por isso aquilo que eu gostava de perguntar era, porque não me parece que seja apenas um problema de sensibilização e de campanha para a adesão à dádiva, etc. O que eu gostava de perguntar era que medidas, efetivamente, é que era preciso ter, e também perguntar se acham que, do ponto de vista técnico, são coisas muito complicadas, ou se é mesmo a mera vontade política de fazer um pequeno investimento, ou seja, garantir que os centros afiliados e centros de PMA públicos possam ter mais capacidade de armazenamento. Isto é assim uma coisa tão complicada. Garantir melhores instalações para o funcionamento dos centros de PMA. É assim tão complicado dentro de um hospital público garantir isso. Gostava de saber a opinião, principalmente do Dr. Pedro Xavier, que provavelmente até conhece isto mais a fundo, se é tecnicamente complicado ou se é realmente uma falta de vontade política e falta de investimento público. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Pedro Xavier e a Dra. Cláudia Vieira. E também, para não me repetir, já foi aqui perguntado por diversas vezes se o alargamento do prazo de 6 meses que resulta da circular da ACSS é suficiente ou não. A minha pergunta não é bem essa. A minha pergunta é se é solução ou não é solução. Eu compreendo que face ao atraso que sabíamos que era prévio, mas que se agravou por razões que resultam necessariamente da pandemia e da suspensão da atividade dos centros, é preciso fazer alguma coisa. Até aí estamos todos de acordo. A prorrogação por 6 meses para as mulheres que se encontram na idade limite, eu percebo, mas de facto não sei se não há outras opções que talvez tenham mais vantagem, exatamente também por causa disto que falávamos aqui, que já falámos recorrentemente, que tem a ver com a diminuição da eficácia neste tipo de tratamentos a partir da idade dos 40, 41, 42. Pronto. E, portanto, perguntava se na vossa opinião, até na vossa opinião médica, não é uma solução mais eficaz garantir que, se possível, que esses tratamentos sejam feitos onde houver capacidade, disponibilidade e qualidade, por exemplo, em centros privados, através de convenções ou de acordos que se possam fazer pontualmente. Bem sei que o paralelismo não é direto, mas como acontece, por exemplo, no caso de algumas cirurgias. Pronto, depois, em relação ao grupo de trabalho que foi constituído e que aqui também já foi amplamente falado, e uma vez que a Sociedade Portuguesa de Medicina Reprodutiva integra este grupo de trabalho, eu gostava de saber qual é que é a expectativa que têm do que venha a resultar depois destes 90 dias de trabalho, porque o que nos foi dito na audição anterior do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida é que com certeza que veem com bons olhos a ideia de trabalhar este assunto, mas que quase que ab início já saberiam dizer quais é que são as conclusões expectáveis, porque já há muito tempo se sabe o que é preciso fazer. E, portanto, a minha pergunta é se concordam, porque nós temos esta boa tradição em Portugal, pela positiva, de procurar consenso e trabalhar, mas que às vezes também tem este lado mais perverso, que é, digamos assim, empurrar com a barriga aquilo que nós sabemos que é preciso fazer e que às vezes é difícil de fazer. E, portanto, criamos grupos de trabalho. Portanto, a minha pergunta é, vai este grupo de trabalho, na vossa expectativa, trazer alguma coisa nova, ou uma abordagem nova, ou uma maneira nova de fazer acontecer aquilo que é preciso acontecer, ou, na verdade, estamos só a adiar aquilo que sabemos que é preciso fazer? Por exemplo, investir nos serviços públicos, recursos humanos, edifícios e técnicos, e, eventualmente, tratar, pelo menos na ótica do CDS, transitoriamente, aquilo que for tratável também com acordos com o setor privado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho agora inscrita a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a doutora Cláudia Vieira e o Dr. Pedro Xavier. Agradeço a vossa disponibilidade e os vossos contributos. São conhecidas as limitações do nosso Serviço Nacional de Saúde no que diz respeito às técnicas de PMA. As doações de gametas são insuficientes e as listas de espera longas e, naturalmente, que esta situação se agravou com a pandemia. Julgamos que os 6 meses de prolongamento da idade limite para acesso aos tratamentos não resolverá o problema, porque o SNS não dispõe de recursos suficientes para responder às necessidades. No âmbito do Orçamento de Estado para 2021, apresentei uma proposta que foi aprovada e que previa a criação do grupo de trabalho para análise e apresentação de propostas de melhoramento do acesso a estas técnicas e de promoção de doações ao Banco Público de Gametas, que entretanto já foi criado, e recentemente também apresentei um projeto de resolução a recomendar ao Governo a criação de um plano especial de recuperação das listas de espera e de apoio à retoma da atividade dos centros da PMA, bem como o alargamento da idade para acesso a estas técnicas. Assim, gostaria de vos colocar 2 questões. Atendendo à importância de garantir apoio psicológico aos casais que lutam contra a infertilidade, se consideram que o SNS tem respostas suficientes a este nível e, se não, o que é que consideram que poderia ser feito? E uma vez que o SNS financia os tratamentos de PMA até aos 40 ou 42 anos, consoante o caso, e que nos centros privados estes tratamentos podem ser feitos até aos 50 anos, se concordam com o alargamento da idade para acesso às técnicas de PMA no SNS e, se sim, até que idade e porquê? Era isto. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora sim, passo a palavra à Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, Dr. Pedro Xavier, à Associação Portuguesa de Fertilidade, doutora Cláudia Vieira, para responderem aos vários pedidos de esclarecimento. Faz favor. Muito obrigado. Talvez então começando pela doutora Elsa Paz, a quem cumprimento e agradeço as questões. Eu diria que esta questão dos 6 meses de alargamento do limite de idade será, porventura, insuficiente, tendo em conta o ritmo que se está a notar na atividade dos centros de PMA do Serviço Nacional de Saúde, porque não foram apenas os primeiros meses de pandemia que afetaram as listas de espera, foi uma retoma progressiva, não ao ritmo que existia antes da pandemia e, portanto, eu temo que os 6 meses serão poucos e talvez um período mínimo de 12 meses devesse ser considerado. Quanto à constituição do grupo de trabalho, eu queria claramente saudar esta iniciativa, sem dúvida, mas eu tenho alguma preocupação com estas iniciativas, porque eu já participei em algumas delas que depois não tiveram concretização. Ou seja, não basta ter um grupo de trabalho a apontar os problemas e a apontar direções, é preciso depois ter suporte de quem decide se vai ou não pôr em prática aquilo que o grupo de trabalho identificar como um problema que, na verdade, me parece que está identificado nas suas diferentes vertentes. Portanto, é uma medida, obviamente, a saudar, mas só terá impacto se concretizar alguma das propostas que vier a ser apresentada. Quanto à questão do Banco Público de Gametas, este é um tema que, para mim, representa de forma bastante elucidativa aquilo que é o problema da PMA. Parece haver, de facto, vontade, quando se legisla, quando saem portarias a criar o Banco Público de Gametas. Foi uma medida que eu acho extraordinária para, digamos, revitalizar esta atividade no que diz respeito à doação de gametas, que era inexistente no SNS, só que começou mal, porque começou uma entidade que foi criada dentro de uma outra que já era deficitária no que diz respeito à sua resposta às solicitações, ou seja, criar um Banco Público de Gametas não sendo uma entidade própria, com uma linha de financiamento próprio, com um quadro de recursos humanos próprio,
estava votada ao insucesso, porque o que se está a passar neste momento é que o Banco Público de Gâmetas, nos 3 centros afiliados, funciona na dependência dos centros de PMA. Ora, os centros de PMA vivem com imensa dificuldade para dar resposta às necessidades que lhes são solicitadas. E o Banco Público de Gâmetas é quase o parente pobre daquilo que já é a PMA, o parente pobre do SNS. Portanto, nós, neste momento, identificamos o Banco Público de Gâmetas como um problema quase de nascença, que pode ser resolvido se lhe for dada autonomia em termos de quadro, de pessoal e de espaço, e, ao mesmo tempo, como já se viu, as campanhas que nós próprios lançamos na Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução e que tiveram um impacto extraordinário no ano a seguir à publicação do acórdão do Tribunal Constitucional, quando se pensava que as doações iam desaparecer em Portugal, houve um aumento incrível. O aumento foi, infelizmente, e eu digo infelizmente não por uma questão ideológica, porque eu não tenho nada, absolutamente nada, contra o setor privado, mas aquilo que nós pretendíamos, sobretudo, com a campanha, era ajudar os centros públicos e o Banco Público de Gâmetas a ter maior capacidade de resposta, e isso não aconteceu exatamente porque não há disponibilidade das equipas que o constituem para responder aos pedidos de consulta. Portanto, nós, na campanha, recebíamos pedidos de informação de candidatos a dadores ou a dadoras de Gâmetas a perguntar porque é que não lhes era marcada a consulta no Banco Público, uma vez que o interesse maior de muitas desses dadores era exatamente dar no Banco Público, porque estavam sensibilizados para as grandes listas de espera. Portanto, o investimento no Banco Público é um investimento reduzido. Nós estamos a falar de equipamentos que poderão custar poucos milhares de euros e que poderão fazer toda a diferença com 1 ou 2 médicos, com 1 ou 2 embriologistas em cada um dos centros que estão neste momento a funcionar, mas que estejam alocados ao Banco Público, fariam toda a diferença para conseguir angariar essas doações para o Sistema Nacional de Saúde. Portanto, eu vejo este problema como um problema de resolução relativamente simples, se houver vontade política para o concretizar. Muito obrigada. Eu não sei se continuaria a responder aos seus deputados ou se deixaria agora a doutora Cláudia Vieira também responder à doutora Elsa Paes. A resposta é em conjunto. É partilhada. Portanto, Pronto. os doutores Então, façam como quiserem a distribuição do tempo. Faz favor. Eu deixava então só aqui uma nota, porque antes de passar à doutora Cláudia, eu queria apenas dizer que, relativamente a uma questão que nos foi colocada, que é o aumento do limite de idade do SNS para tratamentos de PMA para idades correspondentes àquelas que são praticadas nos centros privados, eu penso que isso poderá ser uma realidade, mas não acredito que fosse a melhor opção neste momento. Acho que alargar o limite de idade numa altura em que a resposta é deficitária em todos os escalões etários, alargar o limite de idade para 45 anos ou até mais, seria agravar ainda mais o problema. Portanto, eu apontaria como estratégia de médio prazo ou de longo prazo esse alargamento, mas no curto prazo faria o investimento no sentido de dar resposta ao que existe, nas condições deficitárias que existem, tentar resolvê-las e sim, mais tarde pensar nesse alargamento. Muito obrigado.
Muito bem. Bom, do meu lado, eu apenas vou reforçar aquilo que o professor Pedro Xavier já referiu relativamente ao Banco Público de Gâmetas. E, efetivamente, os contactos que a Associação tem tido de potenciais dadores e dos contactos que eles têm feito com os diferentes centros, neste momento, com, digamos, pelo menos identificados como potenciais receptores destes gâmetas, muitas das vezes as pessoas queixam-se que ficam sem resposta. Portanto, elas não são chamadas para as consultas e, portanto, acabam necessariamente por manter a sua vontade, estão digamos, sensíveis naquilo que representa a sua dádiva e, portanto, acabam por procurar um centro privado que de imediato agiliza todo o processo. Portanto, isto vem exatamente reforçar aquilo que o professor Pedro falou, que não havendo uma estrutura capaz de dar resposta à PMA no seu todo, e sendo a mesma estrutura que está afeta à parte da doação, claramente isto fica, digamos, para segundo plano e, portanto, estes potenciais dadores, ainda que tivessem muita vontade de o fazer no Serviço Nacional de Saúde, acabam por não o fazer. Aliás, como exemplo disso, a própria MAC acabou de nos informar no início desta semana, ou no final da semana passada, que estavam a reabrir o Banco Público. O que é que isso quer que represente? Portanto, eles estão formalmente há mais de um ano sem receber qualquer dador. Não sei que alterações é que terá havido, entretanto, para que tenham formalizado esta abertura, digamos assim, mas não acreditamos, enquanto associação, e conhecendo a realidade que neste momento vivemos, que de facto isto venha alterar sequer os valores irrisórios que falamos em termos de doação de gâmetas. Portanto, apenas para reforçar que, efetivamente, isto é um problema e é um problema de raiz e, portanto, claramente a Associação partilha da mesma opinião que a Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução. Nós próprios também já tivemos a oportunidade no passado de desenvolver campanhas que resultaram, talvez não tanto com a mesma efetividade que naturalmente a campanha da Sociedade Portuguesa, mas pelo menos trouxe o tema para cima da mesa, e o certo é que as dificuldades já na altura, há 4 anos atrás, penso eu, que foi quando tivemos essa iniciativa, mantém-se. Portanto, a dificuldade em doar no público. Relativamente à questão também do prazo de alargamento dos 6 meses previstos nesta circular, claramente nós também partilhamos de que de facto estes 6 meses serão insuficientes, e isto, sendo um problema estrutural, não vai se resolver, porque serão os mesmos recursos a tentar dar resposta aos casais, e portanto aqui claramente nós entendemos que tudo que seja menos de 12 meses dificilmente irá dar resposta às pessoas que ficaram neste período pelo caminho. Posso-vos dizer que a maioria destas mulheres e casais foram contactados pelos centros a cancelar os tratamentos e a dar-lhes alta. Entretanto, também temos a indicação que, após a publicação desta normativa, que, entretanto, parte desses casais ou dessas mulheres foram contactadas. Não tenho aqui o número presente, mas pelo menos temos o feedback, até porque nós pedimos a essas pessoas que, se eventualmente a situação se fosse revertida, para nos darem feedback, porque isso também seria, digamos, não podemos só ser digamos, veículos das más notícias. Acho que isto também importa realçar que já há aqui alguma reação e no sentido positivo. Percebo também a questão da idade apontada pelo professor Pedro. No entanto, nós, enquanto associação, não nos podemos desligar efetivamente daquilo que são as dores das pessoas que nos procuram e da dificuldade que é para estas mulheres conseguirem estrutura financeira para procurar ajuda no privado. E, portanto, para uma mulher de 40 anos, de alguma forma, ficar impedida de concretizar o seu projeto e aquilo que isso implica, claramente deixa-nos extremamente sensibilizados e, portanto, mas naturalmente não deixamos de partilhar da mesma opinião, na vertente em que isto iria naturalmente agravar uma situação que por si só já é extremamente dolorosa no Serviço Nacional de Saúde. Olhando aqui um bocadinho também pelo aquilo que a doutora Cristina Rodrigues mencionou, e penso que foi a única que
que tocou neste aspecto do apoio psicológico, ele já era no passado extremamente deficitário, portanto estes casais normalmente, digamos que acabam por estar um pouco abandonados à sua sorte, muito nas mãos dos grandes profissionais que os centros de PMA públicos têm, mas claramente não existe na maioria deles uma ação concertada com os serviços de psicologia para de alguma forma darem suporte e poderem aligeirar um pouco esta caminhada dolorosa destes casais, nomeadamente também nestas situações em que é necessário dar por concluída e dar um fim à sua caminhada no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, aqui claramente a Associação tem feito de alguma forma esse esforço para se substituir a algo que não devia estar a fazer na vez do Serviço Nacional de Saúde. Claramente é um dos aspectos que tem sido muito descurado. Nós temos-nos preocupado e bem com a questão da resposta dos tratamentos, mas também é necessário reforçar a necessidade do apoio psicológico e dotar também estes centros públicos de profissionais nesta área que possam dar o suporte não apenas na fase de diagnóstico, mas também na fase de tratamento e depois, posteriormente, em lidar com insucesso ou eventualmente numa possível alta ainda sem a concretização da gravidez. Relativamente a um possível plano de recuperação das listas de espera, a Associação também faz parte deste grupo de trabalho e, tal como o professor Pedro Xavier, também temos a mesma sensação que claramente não iríamos deixar de dar o nosso contributo e não iríamos deixar de o fazer, mas de facto aquilo que nós esperamos é que isto deixe de ser em palavras, escritas num papel, de grupos de trabalho com muito boa vontade. É necessário que depois haja vontade política para colocar na prática estas recomendações que vêm dos diferentes quadrantes, das diferentes perspectivas de quem, de uma forma, ou trabalha ou lida com pessoas que estão a passar por situações de infertilidade. Portanto, é com expectativa, é com entusiasmo que participamos, mas gostaríamos de facto que isto não passasse de palavras, como tem sido até ao momento, que de facto se invista na área da medicina da reprodução, e que se olhe para a infertilidade como uma doença como ela é, ainda que não seja uma doença que ponha em causa a vida, põe em causa o nascimento de crianças. Quando estamos a falar de um país com uma taxa de natalidade tão baixa quanto a nossa, quando estamos com uma necessidade de renovação de gerações, de facto aqui temos milhares de casais e milhares de mulheres que estão dispostas a darem esse passo, só precisam que efetivamente lhes seja dadas as condições para isso. Portanto, está na mão de todos nós, está na mão dos senhores deputados, está na mão do Governo, de facto, dar as condições e preparar o caminho para que isto venha a acontecer, ou pelo menos que haja um plano em curso, não só de intenções, mas em curso, e onde estes resultados comecem a acontecer. Nós, enquanto associação, vamos fazer este ano 15 anos e as dificuldades são em quase tudo muito semelhantes há 15 anos atrás, quando constituímos. Portanto, houve passos, há aqui progressos, a própria legislação é cada vez mais inclusiva, mas claramente o Serviço Nacional de Saúde não se adaptou às novas realidades, não se adaptou ao número crescente de pessoas que necessitam de recorrer à medicina da reprodução para concretizarem o seu projeto de parentalidade. Portanto, está na hora de facto de fazermos alguma coisa e naquilo que depende da associação nós estamos de corpo e alma neste caminho. Precisamos é que de facto da parte de quem tem o poder de decisão as coisas aconteçam. Muito obrigada. Muito obrigada. Queria agradecer os esclarecimentos prestados pela Associação Portuguesa de Fertilidade, a doutora Cláudia Vieira, e pela Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, o Dr. Pedro Xavier. Temos ainda uma segunda ronda prevista de questões. Pergunto ao Partido Socialista se pretende intervir. Sim, a senhora deputada Susana Correia. Obrigada, senhora Presidente. Antes de mais, saudar a doutora Cláudia Vieira e o doutor Pedro Xavier. Muito já foi dito sobre esta área, eu não me queria alongar muito. Queria dizer mais uma vez que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem se empenhado muito na área da PMA e continuará a fazer este acompanhamento. Queria elencar 3 pedidos de sugestão, da vossa opinião. Um deles tem a ver com o facto de, na audição
ao Conselho Nacional da PMA, uma das mensagens foi a de que o aumento dos prazos serviria a uma situação pontual, mas não será aconselhável para a resolução. Não teria a utilidade pretendida para a melhoria da resposta das técnicas da PMA. E que outras sugestões eu peço que nos possa deixar para que efetivamente se possa ir além desta resolução pontual. 1.2 é se existiram e se é conhecido de vossa parte número de beneficiárias que não terão tido qualquer alternativa, ficando excluídas da possibilidade de recorrer às técnicas de PMA. E à doutora Cláudia Vieira, que referiu aqui as mulheres que procuram a associação, questiono se, para além dos problemas já aqui referidos, se existem outras dificuldades detectadas e apresentadas por essas mulheres e que nós ainda aqui não referimos, e se a pandemia afastou, e se conhecem o motivo, se afastou a procura por parte destas mulheres às técnicas de PMA. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Sim, Sra. Presidente, em exercício, muito obrigada. Queria só saudar aqui os esclarecimentos que havidos sobre esta matéria, dizer que, naturalmente, esta matéria e o acesso das mulheres às técnicas de procriação medicamente assistida devem merecer da nossa parte o contínuo acompanhamento e insistência, e gostaria só de voltar aqui uma questão que eu coloquei e que não me parece ter sido falada, que é no que concerne ao aumento da idade dos tratamentos de segunda linha dos 40 para os 45 anos. Julgo ser uma posição da Associação Nacional, Associação Portuguesa de Fertilidade, e gostaria de perceber quais são as razões. Todos nós sabemos que a concretização do projeto parental é só depois de alguma estabilidade profissional e que depois disso o diagnóstico da infertilidade também decorre algum tempo, e por isso todos nós percebemos que se calhar terá a ver com isso, mas gostava de vos ouvir qual é o cerne desta alteração que preconizam, porque me parece até muito pertinente para as questões que estávamos aqui a falar, embora se refira aos tratamentos de segunda linha, mas gostaria de perceber a vossa posição com mais afinco. Muito obrigada, Sra. Deputada. Se nenhum dos grupos parlamentares se opuser, eu faria agora a intervenção em nome do PCP, é sempre um bocadinho confrangedor, mas muito rapidamente eu peço desculpa ao Dr. Pedro Xavier, há pouco não o cumprimentei na minha primeira intervenção, tinha informação que ainda não estava online e que se juntava posteriormente, mas queria-lhe agradecer também, como à Dra. Cláudia Vieira, o conjunto de esclarecimentos que prestaram. Gostaria só de fazer duas referências nesta intervenção, nesta segunda ronda. Uma primeira para um problema que de facto foi havendo um conjunto de evoluções na legislação de acesso e de alargamento das técnicas de procriação medicamente assistida. A verdade é que depois no terreno, e isso foi referido na vossa intervenção, não houve um acompanhamento do reforço da capacidade dos centros públicos de procriação medicamente assistida, e isso criou de facto aqui, ou está a criar um conjunto de dificuldades. Nós temos vindo a intervir, aliás, já há uns anos foi inclusivamente aprovada uma resolução da Assembleia da República exatamente no sentido do reforço da capacidade dos centros públicos de procriação medicamente assistida, que está por concretizar, e nós consideramos de facto que isso é essencial para assegurar o escrupuloso cumprimento da lei. Um segundo aspecto que se prende com este, que é o fato de continuar a haver desigualdades grandes, não é? A lei foi alterada e depois somos confrontados com uma situação de que quem tem condições económicas recorre ao setor privado e, embora seja a possibilidade de acesso a muitas mulheres, acabam por, as que não têm as condições económicas, acabam por ficar impedidas de aceder às técnicas de procriação medicamente assistida exatamente por este conjunto de limitações e insuficiências que foram aqui identificadas. São questões que retiramos também destas várias audições, e é uma realidade que afeta de facto muitas mulheres. Passando então agora a dirigir a reunião, não sei se a senhora deputada Cristina Rodrigues... Não. Bom, então passava então para novamente, dando a palavra à doutora Cláudia Vieira, ao doutor Pedro Xavier, para a intervenção final, entendendo face aqui às várias questões que foram colocadas pelas, neste caso, senhoras deputadas.
Bom, então, agradecendo mais uma vez as questões e respondendo à questão colocada pela doutora Susana Correia, que também cumprimento, o alargamento dos prazos, neste contexto, nós podemos ver isto em dois contextos. O contexto atual, da pandemia, em que muitas mulheres foram excluídas da possibilidade de fazer o tratamento porque viram os tratamentos adiados e, portanto, atingiram o limite de idade, e esse alargamento de prazo para nós faz todo sentido na eventual possibilidade de lhes dar a oportunidade de concretizar o tratamento. Mas, e já agora, elencando esta questão, na questão que a doutora Sandra Pereira também colocou, que é então o aumento do limite de idade de 40 para 45 anos de acesso aos tratamentos de PMA no setor do Serviço Nacional de Saúde, há aqui uma questão técnica que eu acho que é muito importante ter em conta e que tem a ver com a biologia do ovário. A senhora deputada disse muito bem que os projetos parentais se concretizam cada vez mais tarde e que as mulheres chegam aos 40 anos e começam a fazer os seus planos de muitas vezes, isso é verdade, começam a pensar em ter filhos cada vez mais tarde e muitas vezes depois dos 35 e, portanto, aparecem-nos muitas vezes já próximo dos 40 anos. O problema é que o ovócito, portanto, a célula germinativa da mulher, não se adaptou a esta revolução social e, portanto, a idade com que a mulher vai aparecer aos 40, 42, 45 anos, ela vai ter uma probabilidade de sucesso, por exemplo, aos 45 anos, se utilizar os seus próprios ovócitos num tratamento, a taxa de sucesso de um tratamento não é superior a 3, 4%. E claro que ninguém pode ser excluído por ter mau prognóstico, mas num contexto em que temos uma lista de espera muito complicada para resolver e em que mulheres de 35, 36, 37 anos correm risco de não concretizar os seus tratamentos porque a lista de espera chega a um ponto em que as prejudica também a elas, no sentido da sua capacidade reprodutiva, porque a idade está a passar e elas vão ter, quando fizerem o seu tratamento, vão ter uma idade de pior prognóstico. Nós vivemos nesta dicotomia que é dar a oportunidade, mas ao mesmo tempo ter, digamos, a racionalidade de dizer há que resolver primeiro um problema e depois pensar no outro. E, portanto, a minha perspectiva, porque a maior parte destas mulheres com mais de 42 anos vão ver o seu problema resolvido quase certeza com doação de gametas, com doação de ovócitos, e eu acho e reforço esta minha ideia de que será, porventura, uma solução para o médio e longo prazo, quando este problema de listas de espera atuais e funcionamento do banco público estiver minimamente resolvido. Nas condições atuais, eu acho que isso só vai agravar o problema. Portanto, eu não vejo isto como uma solução. Pode ser interessante numa perspectiva, enfim, mais filosófica, dar oportunidade a todos, mas do ponto de vista prático, biológico, técnico, não vai resolver o problema, pelo contrário, vai agravá-lo. Portanto, eu não vejo esta situação como uma solução. Quanto à questão que a doutora Paula Santos referiu, que foi o alargamento da lei aos novos beneficiários, de facto, é mais uma vez aquilo que eu referi em relação ao Banco Público. A intenção foi boa, a do Banco Público também foi boa, a intenção do alargamento foi boa, mas depois agravou o problema, porque não se dotaram os centros de PMA dos meios e, portanto, disse, e com toda a razão, que isto veio ainda agravar mais o problema. Por isso é que eu acho que neste momento alargar o limite de idade seria mais uma boa intenção para terminar em complicar ainda mais a situação. Portanto, eu acho que nós devemos ir a um passo de cada vez, mas com um caminho bem definido em relação a um investimento na PMA em Portugal como um desígnio
não só do Serviço Nacional de Saúde, que deve dar resposta aos seus doentes, e estes casais e beneficiárias são, na sua grande maioria, são doentes, e, ao mesmo tempo, um desígnio de todos, como sociedade, que é não estar passivamente a olhar para o envelhecimento da nossa população, sem pelo menos nos esforçarmos a tentar dar uma resposta. Muito obrigado. Muito obrigada. Doutora Cláudia Vieira. Bom, dando resposta também à doutora Susana Correia, relativamente se nós, enquanto associação, demos conta de algum afastamento por parte dos casais e das mulheres na procura, efetivamente não. Aliás, tivemos uma procura massiva da associação com muitas questões, com muitas dúvidas, principalmente quando veio a público de que os centros iriam cancelar ou suspender, melhor dizendo, a sua atividade. E com isso, efetivamente, houve vários tratamentos que foram cancelados, alguns deles ainda não iniciados, mas outros já em processo de estimulação. E, portanto, isto teve repercussões na altura bastante gravosas. Entretanto, estas situações, de alguma forma, foram resolvidas, mas claramente as pessoas têm muitas dúvidas, há pouca clareza em todos estes processos. Mesmo nesta questão da normativa, apesar dela ter sido publicada há um mês, ainda são poucas as pessoas ou os serviços que já estão a contactar os casais e as mulheres para retomarem a possibilidade de fazerem pelo menos um tratamento, e é isto que lhes está a ser indicado. Portanto, só poderão recorrer nestas circunstâncias. Portanto, em termos de procura, as pessoas não deixaram de querer ser pais e mães, não deixaram de querer dar continuidade aos seus projetos, simplesmente perceberam que as dificuldades iriam ser agravadas, porque os problemas de base estão lá, e como isto já foi amplamente reforçado pelo professor e também pelos senhores deputados, por mim própria, de facto o problema não é da pandemia. A pandemia simplesmente veio trazer ainda mais a lume um problema que é estrutural, que é organizativo, que é orçamental, e, portanto, não vai ser com digamos, o acalmar da pandemia ou com o retomar da situação como estava no pré-pandemia que a situação se vai resolver. Claramente isto tem que ter uma força de intervenção muito mais incisiva e de facto, se de alguma coisa resultar deste grupo de trabalho que está neste momento a decorrer, é efetivamente reforçar aquilo que já em diferentes circunstâncias já foram trazendo a público. Portanto, as preocupações, as dificuldades que chegam à associação são exatamente as mesmas que eram no período pré-pandemia, apenas com a preocupação agravada de porque é que estamos a demorar tanto tempo a retomar algo que já era por si demorado e difícil. Portanto, julgo ter respondido à questão da doutora Susana Correia. Relativamente às expectativas e digamos, à vontade da associação em haver o alargamento das beneficiárias, ou da idade das beneficiárias, claramente nós percebemos que há limitações orçamentais, há limitações também do ponto de vista biológico. Eu não sou da área da medicina, mas já ando nisto aqui há algum tempo e, portanto, tenho ouvido muitos especialistas e conforme também o professor Pedro reforçou agora, que claramente a capacidade reprodutiva da mulher vai diminuindo com a idade e, portanto, a probabilidade de sucesso dos tratamentos também diminui. Do ponto de vista da associação, nós claramente também temos aqui um papel social e um papel de apoio e numa tentativa de alguma justiça ou alguma equidade, sabendo que claramente o alargamento, conforme também já falamos, dos beneficiários, e já o referimos para as mulheres sem parceiro e para os casais de mulheres, ao incluirmos mulheres com idade até aos 45 anos, claramente vem agravar uma situação que por si só já é por si difícil. Portanto, nós, enquanto associação, vamos continuar a defender a questão dos 45 anos, por entendermos que é um equilíbrio entre aquilo que está a ser oferecido no privado e no público, em termos de justiça, se é que assim podemos dizer, social.
Do ponto de vista pragmático, e temos que ter a noção que, efetivamente, se já está a ser difícil dar resposta a pessoas que estão numa faixa etária, digamos, reprodutivamente mais capazes, a situação vai se agravar com a idade. Portanto, acho que, enquanto associação, naturalmente, a prioridade é, de facto, focar-nos no problema em questão, na base da falta de resposta e de recursos para dar continuidade a um serviço de qualidade, porque temos muitos bons profissionais, temos bons centros a fazer aquilo que de melhor se faz no privado e fora do país. Portanto, não está aqui em causa a qualidade e a capacidade dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Está, de facto, na incapacidade do Estado de dotar estes profissionais de uma equipa reforçada, de recursos tecnológicos, de infraestruturas que efetivamente possam dar uma resposta mais capaz. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria mais uma vez agradecer a disponibilidade da doutora Cláudia Vieira, do Dr. Pedro Xavier, para a realização desta audição sobre o acesso aos tratamentos de procriação medicamente assistida. Muito obrigada mais uma vez. Agradecer também às senhoras deputadas e dou por terminada a reunião.